público querido aqui do canal Dalvani Vitorino. Gente, não se esqueçam de, após entrar, assistir o vídeo dos nossos ícones da alegria de mensagens edificantes, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e toque o sininho para receber a notificação dos vídeos novos. Tem vídeos todos os dias, então se inscreva no canal e vamos de mensagem e palestra do nosso Divaldo Franco, nosso semeador de estrelas. Saudades eternas, gente. E gratidão mais uma vez com Jesus. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos, caras amigas, nossos votos de muita paz. O Novo Testamento, no capítulo 2, versículo 2, está exarado. Nos últimos tempos, vossos jovens profetizarão, vossos mancebos terão sonhos, e aqueles mais idosos profetizarão com entusiasmo. Essas três frases do versículo 2 são o que o apóstolo Paulo denominaria como carisma. A palavra carisma, no sentido paulino, significa mediunidade. Allan Kardec, quando constatou a imortalidade da alma, criou a palavra mediunidade, como aquele que está no meio entre dois planos da vida, o plano material e o plano espiritual. Daí médium somos todos nós, mas é uma faculdade orgânica. À semelhança dos 5 sentidos, como afirmou mais tarde o eminente professor Charles Richer da França, a mediunidade é uma faculdade do nosso organismo. Da mesma maneira que temos os 5 sentidos objetivos, na nossa área do que hoje chamamos inconsciente, há uma polimorfia imensa de faculdades, de percepções, de valores, de qualidades a descobrir, que lentamente, à medida em que a cultura e o progresso vão desvendando os mistérios do cérebro e as nossas glândulas suprarrenais aparecem para explicar alguns dos grandes enigmas do comportamento humano. Entre esses, o sonho. Foi graças a Freud, Adler, Jung, que os sonhos passaram a merecer um significado mais valorizado pela psiquiatria. E a chamada Escola Psicoterapêutica de Viena introduziu a psicanálise como sendo o método para descobrir os nossos conflitos mais profundos, a maioria dos quais se revela através dos sonhos. Concomitantemente, com os sonhos depositados em nosso subconsciente, os sonhos superficiais, e em nosso inconsciente profundo, os traumas, os conflitos, os transtornos, aparece a faculdade mediúnica. Ela está nesse emaranhado de memórias entorpecidas na área cerebral do nosso denominado passado próximo e passado remoto. Então nós teremos os sonhos dos nossos conflitos pessoais, das nossas insatisfações, dos nossos anseios e principalmente da nossa função primordial, que é a libido, os sonhos sexuais. Mas
Nesse conglomerado de manifestações arquivadas em nosso inconsciente superficial e nas raízes profundas do ser que somos, há uma faculdade florescente que nós podemos educar da mesma maneira que educamos as conquistas da consciência. E Allan Kardec, quando denominou mediunidade, a essa percepção de que o apóstolo Paulo era, indubitavelmente, um dos máximos. Ele teve um encontro direto com Jesus, Jesus já morto, fazia meses. Teve vários encontros com Estevão, com Abigail, a sua ex-noiva, e com outras entidades, tanto gloriosas como perturbadoras. Nós vamos ver que somos mais guiados por esse inconsciente, as lembranças apagadas, os recalques e os traumas e a interferência dos espíritos. Freud costumava dizer que o nosso inconsciente é tão grande que, se considerando o Oceano Pacífico e se colocando uma casca de nós no imenso das águas, o nosso inconsciente é o Oceano Pacífico e a nossa consciência é a casca de nós. Para que vejamos como o nosso mundo interior é agitada, como esses arquivos estão simplesmente toldados, apagados uns, velados outros, que reaparecem nossos conflitos, a timidez, a ansiedade, a angústia, o complexo de inferioridade, o complexo de superioridade, o narcisismo, nossos conflitos e a depressão tem tudo a ver com acontecimentos nossos da nossa existência atual, mas também da coletividade na qual nós nos encontramos. O que levou Carl Gustav Jung a dizer que nós temos dois inconscientes: o individual, os nossos acontecimentos, e o coletivo. Eu estou de costas para a parede, mas o meu inconsciente está vendo tudo que se passar atrás de mim e de todos nós. Ele tem uma visão global da vida, que fica velada pela consciência. A consciência somente registra determinadas áreas que são do seu interesse. O mais entra inconscientemente e permanece dentro de nós. Esse preâmbulo para dizer que a mediunidade não é um dom, um privilégio, uma concessão divina, é uma faculdade embotada, ainda enflorescendo-se lentamente, e a depender de como nós vamos cuidar desse inconsciente. As pessoas frívolas, levianas, responsáveis, não cuidam do seu inconsciente, vão arquivando tudo, e por isso sua vida é uma perturbação. Quando tem uma ideia, chegam várias ideias. Quando tem uma necessidade, faz um projeto, chegam vários e ficam aturdidas neste batalhão de ideias simultâneas que o inconsciente libera. A pessoa lúcida que se educa, também educa o seu inconsciente. Quando determinada coisa lhe vem do inconsciente, reflexiona, daí a meditação. Medita, elege, faz uma análise daquilo que é produtivo, como daquilo que é pernicioso. E elege. A mediunidade é a mesma coisa.
Nós temos percepções. Nós vamos andando pela rua e nos lembramos de uma pessoa. De repente, encontramos a pessoa e ficamos surpresos. Ué, mas eu vinha pensando em você. O outro responde, eu também. É uma sincronicidade. Estabeleceu a psicologia. A minha mente sincroniza com outra mente que está no ar. No ar, como as ondas Hertz, as estações de rádio, de telefone, televisão, estão aqui no ar. A antena, depois de escolher uma delas, o canal, sintoniza, sincroniza. Daí, hoje, o verbo sincronizar já tem aquele caráter de conectar. A cada instante, assim, eu estou conectado. Quer dizer, eu estou a par do que acontece e que muita gente não sabe. Estou conectado. Na mediunidade, esse fenômeno aí casual, que nós chamamos acaso, muitas vezes foi trabalhado pelos espíritos, aquele e eu, para que nos encontrássemos, a fim de reestabelecer nossos vínculos. Mas também, muitas vezes, nós dizemos assim, que coisa, eu vou sair amanhã e sei que vai chover, não sei como é que eu sei. Chove. A intuição. Muitas vezes nós temos dúvida do que é intuição, perceber o futuro, e imaginação, pensar o que queremos. E Allan Kardec estabeleceu uma regra. Quando você estiver em dúvida de alguma coisa, o primeiro pensamento é intuitivo. Então, eu estou para comprar estas flores, compro ou não compro? Vou comprar. Intuição. Eu não sei. Eu não sei se me vale a pena. Raciocínio, imaginação. Então, é fácil nós distinguirmos pela reflexão o que é meu e o que é nosso, da imaginação do povo. Esse prefácio muito leve, porque eu estava meditando hoje no drama fundamental da vida, que é a morte, e na base estrutural da doutrina espírita, que é provar a imortalidade da alma. Todos nós que aqui estamos anelamos por ter uma prova, uma comunicação que não deixe dúvidas. Alguns já tivemos, através de um médium, através de alguém informante e através de si mesmo, porque tendo mediunidade, ele penetra neste mundo chamado mundo das sombras, o mundo maior, a erraticidade, nome que Allan Kardec deu ao mundo espiritual. Desta forma, olhando a multidão, todos nós temos pessoas queridas que desencarnaram, familiares consanguíneos, amigos, afetos, e como nós gostaríamos que eles viessem. 10 anos depois que minha mãe morreu, eu estava com Chico Xavier em sua casa, em Uberaba. Casualmente, voltava dos Estados Unidos e escalei em Uberaba para visitá-lo. E naquela noite, Chico me disse, vamos psicografar? Éramos eu, o meu anfitrião, ele e a empregada doméstica. Sentamos-nos à mesa, ele e a empregada, eu e Emanuel Chaves. Ele providenciou papel, lápis, e daí a pouco ambos entramos em transe. Ao terminar, eu havia recebido uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes para ele, e ele havia recebido uma de minha mãe para mim. 37 páginas.
minha mãe, era analfabeta. E sempre eu lhe dizia, se a senhora quiser, eu lhe ensino a ler e escrever em uma semana. A senhora é muito inteligente. Ela sorria e me dizia exatamente assim, meu filho, eu já sou diplomada na Universidade da Vida. Não quero meter confusão na minha cabeça. Ora, quando o Chico me disse que minha mãe havia escrito, eu tive o primeiro choque, o choque materialista. Ela era analfabeta. Só que eu me esqueci que ela era analfabeta nessa última reencarnação. E ela veio analfabeta porque na anterior, na Inglaterra, ela fora uma romancista e usara o intelecto para fazer romances destrutivos, vulgares. Então, usando mal a inteligência, nesta reencarnação, ela veio resgatar através da ignorância. As leis são perfeitas. E então eu li a mensagem uma vez, já 1000 vezes. E essa mesma alegria, eu sendo médium e vendo-a, eu a vejo todos os dias, desde o ano de 1972, quando ela morreu. A alegria foi inefável. Então eu imagino a alegria dos outros quando isto ocorre. E passam por ali os amigos que me vêm abraçar, cujos familiares desencarnaram. Há pouco me dizia uma moça, meu irmão desencarnou há 10 dias. Ela estava ainda dominada pela dor. E nós não podermos revelar tudo, porque seria impossível. Aqui nós estamos quase 500 pessoas. Se nós dedicarmos 5 minutos a cada um, vai demorar no mínimo uma semana para dizer poucas palavras. Então a gente dá sempre uma explicação genérica. E alguns assim, mas lá o Chico recebia, porque as sessões dele eram especializadas só para isto. Eram palestras enquanto ele psicografava. Quando nós começamos esse tipo de reunião, era assim, alguém falava e eu psicografava para as pessoas presentes. Mas a vida foi modificando a estrutura. O nosso fundador teve necessidade de afastar-se e eu passei a fazer também a palestra. E quem canta não assovia, não pode fazer as duas coisas de uma vez. Mas a mim me dói muito, porque às vezes estou vendo o espírito ali, ele quer dar uma mensagem, mas a fila tem 60 pessoas. Se eu ainda estiver com ele, tem que dispensar os outros. E claro, os outros ficam chocados. Então procuramos o melhor meio de dar uma mensagem. A alguns eu digo, olha, ele está presente. Chamava-se fulano, está dizendo isso, mandando recado para Beltrano. Enfim, há digamos, há um terço. Eu revelo a presença e a pessoa sai tão feliz que é comovedor. Então eu perguntei aos mentores esta semana qual seria o melhor método que eu pudesse fazer para consolar o maior número possível. E Joana de Ângeles me disse, fale sobre o culto do Evangelho no lar. É a coisa mais simples do mundo. Nós dedicamos 24 horas ao corpo. Comemos, dormimos, sapateamos, gozamos, rimos, choramos, corpo, corpo, corpo. E a hora da prece vamos fazendo o Pai Nosso e dormimos no meio do Pai Nosso. Quanto tempo nós reservamos à alma, se é que ela existe? E se é que nós acreditamos nessa existência, o que é que nós lhe damos? Daí, a doutrina espírita tem uma recomendação. Leve Jesus para dentro de casa. Reserve um dia da semana
Meia hora. Não precisa muito. Meia hora. Ninguém vai me dizer que não tem meia hora de folga dentro de casa. E reúna a família. Ah, mas meus filhos não querem. Mas filho não tem querer. Ele tem direitos de ser educado. E nós educamos com o que há de melhor. A nossa resposta é: enquanto você viver sob minhas expensas, enquanto eu pagar o telefonema para a namorada, pagar a viagem, você vai fazer o que eu determinar em minha casa. Quando você se tornar adulto, você faz o que quiser. Você é livre. É a lei do dever. Eu escolho o melhor alimento para você, a melhor sociedade, a melhor escolha, as melhores escolas, a melhor roupa, os melhores amigos, também a melhor religião. Ah, mas eu não creio. Não faz mal. Mas você vai comer também, no dia que não tiver bife, você vai comer ovo estrelado. Ou tem a outra opção, fica com fome. Não tem por que se aborrecer. Lá em casa, quando eu botava qualquer coisa que a gente fazia assim, pai dizia assim: não é obrigado a comer, não. Pode deixar, porque de noite volta. E se não comer de noite, volta amanhã, até comer. E eu estou com 96 anos. O meu irmão, que morreu mais moço, morreu com 80. Já vê que pai ensinou certo e a gente comeu certo. Comeu o que era de possível dentro de nossa família. Então, eu sugiro que nós, uma vez por semana, sentemos-nos à mesa, não precisa nada. Peguemos um vaso, um jarro com água e coloquemos. Peguemos o Evangelho de Jesus. Ah, mas sou católico. Pegue um livro católico, o livro da missa, pegue qualquer uma obra clássica da igreja, que tem livros monumentais. Eu leio inúmeros livros da Igreja Católica. Ah, eu sou protestante. Melhor, pega o Evangelho de Jesus e lê, faz uma prece ali, depois lê uma página sorteada ao acaso ou seguida, 10 minutos no máximo. Comenta, pede à mulher, ao marido, ao filho, ao irmão, à visita. É uma coisa muito séria. Eu tenho amigos que eles colocam na porta: não bata na porta, estamos orando. E botam lá de fora no dia do culto. Quem chega espera acabar o culto, não interrompe. Porque a pessoa valoriza. É o seu momento de falar com Deus. É o momento em que os seus desencarnados também vêm. Eles vêm ouvir porque estão em nossa psicosfera. E ao ouvirem, nós passamos em breve a escutá-los. Primeiro, pela intuição a que me referi. Depois, pelo fenômeno mediúnico, a termos a sensação. A mediunidade, não sendo privilégio, é para todos nós. Agora, tem um requisito. Para colher é necessário plantar. Para poder fazer que a mediunidade traga frutos, é necessário zelar, estudar, aprender a meditar, selecionar os pensamentos para atrair espíritos equivalentes. Uma pessoa vulgar que se compraz das coisas infelizes anda acompanhados de espíritos do mesmo quilate. Daí o ditado popular: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Vamos inverter. Dize-me quem és e eu te direi com quem andas. Então nós, os médiuns ostensivos, aqueles que são mais pulsantes e os médiuns também sensíveis, elejamos nossos pensamentos, selecionemos, procuremos buscar aqueles pensamentos compatíveis com o bem-estar. E ali no culto, nós comentamos 5 minutos. Não precisa fazer discurso, nem exibir linguagem da língua portuguesa. É comentar. Que interessante, hoje mesmo me aconteceu isso. Hoje eu vi na rua um fato que me impressionou. Comentamos. Digamos que já passaram 15 minutos. Diminui a luz, porque os raios caloríferos
queimam o que nós chamamos ectoplasma, a energia. A célula humana é constituída de 3 elementos. O ectoplasma é a camada posterior que envolve a célula. Portanto, ela se dilui. É o que o vulgo chama o prana, o oxigênio espiritual. E esse tipo de luz queima, mas determinadas cores ativam o verde, o azul suave. As cores fortes, quentes, destroem. As cores frias ativam, estimulam. E então, aí oramos. 5 minutos, oramos pelos mortos, fazemos uma pausa para sentir a presença, fazemos uma prece, encerramos, pedimos para Deus abençoar a água, como fazemos aqui, tomamos o cálice d'água e a vida normal, uma vez por semana, e vai ajudar aos seus desencarnados. Eles vão ouvir, nós poderemos, a princípio, monologar, fulano, você já morreu. Ouça, acompanhe seu guia espiritual. Não faltam amigos bons para atender. E vocês vão ver como chegam as respostas. E como ele invariavelmente está no lar, porque a maioria fica no lar, se aproxima e você pode entrar em contato mental, enxugar as suas lágrimas e dialogar. Espero que a sugestão seja válida e possa contribuir em favor do enxugar de nossas lágrimas. É nesse inconsciente que nós chamaríamos a área do perispírito, que está a historiografia de todas as criaturas humanas. Eu estou lendo, nestes dias, um livro muito interessante de Carl Gustav Jung. Ele deixou o livro vermelho, que constitui um verdadeiro documento da psicologia universal. E 3 psicólogos gaúchos estão fazendo as conotações com o espiritismo. E em várias narrações, Jung narra que ele tinha um arquétipo, isto é, uma tradição de um espírito ao qual ele dá um nome muito especial. E então ele diz assim, o meu inconsciente apresenta-me, ele se via, inclusive vestido com botas, os hábitos do século XIX, logo no começo do século XIX. E ele deu a esse inconsciente o nome de Filemon. Filemon era o arquétipo, a sombra que o atrapalhava. Nós temos, às vezes, ideias tão esquisitas. Chega à cabeça cada ideia tão louca, é o inconsciente liberando, porque ele é uma espécie de memória, é uma área específica onde fica desde a primeira forma viva. Eu vi há tempos, desde o momento do ovo até o indivíduo, nós passamos por todas as formas da vida animal, batráquio, peixe, ave e indivíduos biótipos, ou melhor, bípedes, arquivados no inconsciente. Para nós é o perispírito. Kardec falou que tem o espírito, um envoltório material, que ele deu o nome de perispírito, e que a medicina dá um nome como sendo aí o corpo encarregado das formas, e a matéria. Quando a matéria se desagrega, esse perispírito absorve todas as ações e vai imprimir no espírito futuro quando reencarnar. Então, é muito interessante a questão do inconsciente. Para o materialismo, é uma beleza. Tudo joga no inconsciente. É como muita coisa na psiquiatria. Quando não se tem um diagnóstico, esquizofrenia.
E às vezes não é exatamente a esquizofrenia. É um problema de natureza obsessiva ou é uma outra área da própria ciência psiquiátrica. Como recorrer ao centro espírita para a terapia junto ao desencarnado. Porque em todo caso de esquizofrenia há também obsessão. O que não é verdade que em toda obsessão exista esquizofrenia. Daí, o caso diagnosticado como esquizofrenia deve merecer o tratamento realizado nos passes, que vão revitalizar o paciente, que vão lhe dar uma energia que repele o espírito, a água frutificada, a mudança de pensamento, a oração, a boa leitura, a prática da caridade é essencial. Porque na prática da caridade, nós adquirimos méritos, e nossos méritos anulam os deméritos do passado. Daí, características típicas, isto é obsessão, isto é esquizofrenia. Não existe. Confundem-se. Os espirituais que cada um de nós tem perante a vida. A maioria de nós está tão envolvida na materialidade, nos objetivos imediatos, que a mediunidade fica adormecida. E a pessoa, às vezes, não tem chance de dar tempo a esses fenômenos. E há outros que se reencarnam com a mediunidade viva para poderem trabalhar em favor da sua imortalidade, para poder ajudar na divulgação do fato e para poder reabilitar-se também do seu materialismo, dos comportamentos anticristãos, antissociais que teve em outras vidas. Apareceu em mim quando eu tinha uns 4 anos, no máximo. Eu tive a ocasião de ver a minha avó, e daí por diante se tornou um outro sentido, um sexto sentido, uma coisa normal e natural. Noutras pessoas, quando chegam à adolescência, desaparece completamente. Os fenômenos orgânicos, as mudanças hormonais, dificultam a eclosão da mediunidade. Outros indivíduos, durante a puberdade, quando explodem as energias sexuais, a mediunidade também aparece. É, portanto, um fenômeno normal da lei de evolução, sem nenhuma peculiaridade específica. Mas aquele que acha que não tem, porque não sente de maneira ostensiva, tente, através da meditação. A médium Ivone Pereira escreveu obras memoráveis, e era uma mediunidade particular. Ela sonhava com uma história na qual participava. E quando despertava, ela transcrevia a história da qual participou. Com o tempo, nesse momento das transcrições, os espíritos se utilizavam daquela percepção e ampliavam a claridade visual. Ela passou a ser médium automática. Isto é, o fenômeno acontecia sem a participação da consciência atual. É chamado médiuns inconscientes ou automáticos. Escrevem, mas não sabem o que estão escrevendo. Vão ler e são surpreendidos pelo conteúdo. Outros têm uma vaga ideia, como quem sai de um sono, com sonho. E outros estão perfeitamente conscientes, mas o impulso, uma força leva-os a escrever com aquela velocidade lógica que não é comum. Qualquer um de nós pode escrever uma carta, pensa, medita, elege palavras. Na psicografia chega tudo pronto. A pessoa começa a escrever sem parar, e se for fazer uma análise da correção da linguagem, do conteúdo, se fica surpreso. Às vezes o médium não tem cultura, mas a mensagem é muito superior às possibilidades do médium e assim por diante.
Daí a faculdade existe em nós em germe. Podemos despertá-la. Aquele que não sente. E aquele que sente procura aprofundar, meditando, trabalhando e tentando. Agora vamos para a parte praticada, a aplicação dos passos. Procuremos sincronizar-nos com o momento espiritual em que os nossos guias irão transmitir-nos energias saudáveis. Então, Senhor, nós te pedimos também por nós próprios, por aqueles aos quais amamos, nos liames familiares, na afetividade generalizada. Suplicamos pelos que se suicidaram, sem ter ideia do infortúnio que os aguardava no mais além. Queremos pedir-te em favor dos espíritos maus, que se comprazem em atormentar-nos, tentando desviar-nos da prática do bem. Mas te pedimos pela nossa casa, nosso santuário, aqui, nosso templo, oficina de amor, escola de bênçãos. Também te suplicamos, Jesus, por aqueles que não gostam de nós, ou de quem nós não gostamos. Permite que recebam a vibração da nossa fraternidade. Dá-nos serenidade, sem permitirmos que o mal nos faça mal. Assim te suplicamos pela água, para que se aproprie do magnetismo bom deste momento. Pedimos pela paz pessoal intransferível, pela paz no Brasil, na terra, e recebe nossa gratidão junto ao Pai Celestial, à Mãe Santíssima e aos Espíritos bons, para que saiamos daqui otimistas, com a alma rica de ideias, encerrando desta forma a nossa reunião. Que a tua paz seja conosco. Então, só me resta dizer gratidão depois dessa belíssima palestra com o nosso semeador de estrelas, Divaldo Franco. Gente, saudades eternas. Então, se inscrevam no canal. Você que gostou, compartilha, toque o sininho para receber a notificação dos vídeos aqui de mensagens edificantes, dos ícones da alegria e muita, muita paz com Jesus. Gente, de verdade, gratidão.